A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Eu sou o professor José Torres. Hoje nós estaremos iniciando uma série de estudo relacionado com os dons ministeriais. São dons que são concedidos por Jesus para que a igreja cumpra a sua missão neste mundo. Os crentes, eles sejam aperfeiçoados, sejam amadurecidos em toda a verdade. Então, o meio pela qual a igreja ela cresça no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo está relacionada com o conhecimento da sua palavra, mas sendo ajudada através dos ministros do Evangelho, através desses presentes que Deus ele deu à sua igreja. E nós vamos falar sobre esses dons ministeriais que Deus concede à sua igreja para que ela possa verdadeiramente estar sendo edificada em Cristo Jesus. É bom nós lembrarmos que os dons espirituais são dons concedidos pelo Espírito para toda a comunidade, enquanto que os dons ministeriais são escolhas de Deus, escolhendo homens para que esses homens venham realizar a sua vontade, venham realizar o seu querer e haja o aperfeiçoamento da igreja através desses dons, desses presentes. Então, para que a igreja cresça, é necessário que esses ministérios venham estar cooperando dentro da comunidade para que venha alcançar ali o aperfeiçoamento dos santos. Então a nossa leitura bíblica, ela se encontra na carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 16. Nesse texto está relacionado aos dons ministeriais concedidos à igreja, aonde nós temos os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então nós temos a mão de Deus operando no meio da sua igreja, para que a igreja cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses dons relacionados aos dons ministeriais são dons para a presente época? Sim, esses dons, eles são dons aonde Deus levanta homens para o exercício do serviço da obra de Deus relacionado a esses 5 ministérios que nós falamos. E sobre o primeiro ministério que nós vamos estar estudando, está relacionado com o dom apostólico, o ministério apostólico. Mas acabou-se, não existe mais apóstolo, só teve os 12 lá levantados por Jesus. Apóstolo, Paulo é denominado apóstolo. E como que o ministério apostólico continua? Nós vamos ver que o ministério apostólico, conforme foi escolhido por Jesus, os 12 homens ali para que fossem seus discípulos e foram enviados como mensageiros de Cristo para a edificação da igreja, esse colégio, essa escolha não há. Nós vamos ver que vai surgir
alguns apóstolos mais na frente, né? E esse ministério, como esse dom de apóstolo, ele continua. Nós vamos entender isso nesse comentário. Não como os apóstolos do Cordeiro, mas esse ministério, ele é exercido ainda por alguns homens aqui nessa terra. Vamos entender a respeito disso. Quando se fala em apóstolo, nós temos que entender a origem dessa palavra. Então, apóstolo é uma palavra que vem da língua grega. Então, não está relacionado com a cultura judaica, nem com o Antigo Testamento, que é escrito em hebraico. Embora dentro do texto grego, dentro do Novo Testamento, nós vamos encontrar muitos elementos judaizantes, elementos da cultura dos hebreus, e vamos encontrar também muitos termos chamados de hebraísmo, que está relacionado com a língua, com o contexto judaico no Novo Testamento. Essa palavra apóstolo, ela vem do grego. Apostolém é um verbo que significa enviar, remeter. Logo, nós vamos entender que o apóstolo por excelência é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é chamado de apóstolo. Em Hebreus capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra de Deus, né, já na parte C: considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, Jesus, ele é chamado de apóstolo, porque o significado da palavra apóstolo significa o quê? Enviar, remeter. E nós vamos ver que Jesus, ele foi enviado pelo Pai para que se cumprisse o que? O propósito da salvação, e fosse estabelecido ali, meus irmãos, a redenção para todos aqueles que creem em Jesus. Então, logo quando nós já encontramos a expressão lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que enviou, que deu o seu Filho. Então nós vamos ver essa palavra, enviou, ali, essa palavra no original é apóstolo. Então, Jesus é o apóstolo por excelência, o apóstolo da nossa confissão, da nossa salvação, porque ele foi enviado pelo Pai para uma missão, para um propósito aqui nessa terra. Então, apóstolo, nessa definição que nós encontramos do significado da palavra, significa o quê? Aquele que é comissionado por Deus. Então, Jesus foi comissionado pelo Pai para efetuar a redenção. Logo, nós vamos ver que Jesus vai escolher o quê? Vai realizar um colégio apostólico. Porque quando Jesus inicia o seu ministério, Jesus escolhe o quê? 12 homens. Nós vamos ver que Jesus tinha muitos outros discípulos, mas Jesus escolhe o quê? 12 homens. E esses 12 homens, Jesus os chama de apóstolos, aonde Jesus envia esses homens para uma missão, para um propósito, que é anunciar o evangelho e edificar a sua igreja sobre a face da terra. Esse ministério apostólico, da qual Jesus escolheu esses 12 homens, que fosse ali os representantes ali de Cristo para que anunciasse o evangelho, nós vamos ver que esse ministério ele se encerrou ali com os 12 apóstolos. Não houve sucessão apostólica após a morte, o encerramento do ministério desses homens. Então, esses homens, eles foram escolhidos com um propósito específico para uma missão determinada, e nós vamos ver que lá no livro de Apocalipse,
o livro da Revelação, nós vamos encontrar ali, meus irmãos, nas portas da cidade, o nome dos 12 apóstolos. E Cristo, ele fala que os 12 apóstolos seriam que aqueles que haveriam de julgar as 12 tribos. Logo, não há sucessão apostólica, não há apóstolo mais, segundo aqueles que foram escolhidos por Cristo e andaram ali com ele por cerca de 3 anos e meio. Então, esse colégio, esse ministério, segundo essa vocação, essa chamada, já não há mais, já não existe. Ela cessou-se ali com os 12. Então nós vamos ver que para ser apóstolo ali naquele tempo, na igreja primitiva, tinha que ter sido escolhido por Jesus. Era o primeiro propósito, o primeiro objetivo. Segundo, eles teriam que ter andado com Cristo e ter aprendido com ele. Então nós vamos ver que a palavra discípulo e apóstolo são coisas diferentes. Então discípulo é aqueles que andam e aprendem com seu mestre, enquanto que apóstolo são aqueles que são enviados, aqueles que são remetidos em uma determinada missão, representando o seu Senhor. Então ele não vai falar dele, ele vai falar do outrem, no caso, falar de Cristo. E terceiro, receberam a autoridade do Senhor. Então nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus Cristo ali, ele vai dar essa autoridade ali para esses homens realizarem a obra e levarem adiante ali a missão de propagar o evangelho. Então, cessou-se o colégio apostólico, cessou-se o ministério dos apóstolos relacionado com os 12 apóstolos do Cordeiro. Só que mais na frente, nós vamos ver que após a conversão de Saulo, que era um homem totalmente instruído na lei e na cultura hebraica e também instruído na filosofia grega. Então era um homem totalmente zeloso e nós vamos ver que esse homem ele vai ter encontro com Jesus ali no caminho de Damasco. Então nós vamos ver que o próprio Cristo vai levantar Paulo como um apóstolo, como um mensageiro, que agora vai pregar a mensagem aos gentios, aqueles que estavam fora da nacionalidade judaica. Então Paulo, ele é comissionado, ele é chamado para ser apóstolo, para ser um mensageiro, porque a palavra apóstolo significa mensageiro, aquele que é comissionado por Cristo. E Paulo considera-se o menor dos apóstolos, né? Ele fala que como um abortivo, que nasceu fora do tempo, mas ele teve um encontro com Jesus e andou com Jesus por cerca de um período. Então, embora ele fale que o seu ministério apostólico é um ministério menor, mas nós vamos ver como quando ele defende o seu ministério, ele vai muito mais além, porque ele fala que o seu ministério, que não andou com Cristo segundo a carne, mas teve uma experiência com Cristo e andou com Cristo segundo o Espírito. Logo, a sua revelação é muito mais maior do que os 12 ali no sentido do conhecimento, no sentido amplo de receber ali uma revelação e uma instrução do próprio Cristo, Então nós temos essa palavra apóstolo, que é atribuído a próprio Jesus, é atribuído ao colégio apostólico, aqueles 12 que ele escolhe. Depois o apóstolo Paulo é chamado de apóstolo, né, porque foi escolhido e levantado por Jesus para uma missão específica. E nós vamos encontrar também, meus irmãos,
apóstolo Paulo ele chamando que os seus cooperadores de apóstolo, Então nós temos o apóstolo Paulo, Barnabé é chamado porque são enviados pela igreja ali de Antioquia para uma missão específica de pregar o evangelho. Nós vamos ver que essa palavra ela vai perder o seu significado e em outras culturas vão ser chamados de missionários, porque os primeiros missionários da igreja de Antioquia foi Paulo e Barnabé, chamado de apóstolo, mas apóstolo significa mensageiros. Então, aqueles que recebem o que é uma mensagem e têm uma missão. Então, logo, essa terminologia apóstolo, ela acabam sendo colocada sobre aqueles que são enviados por uma comunidade evangélica para representar aquela comunidade e pregar a verdade do evangelho. A apostolicidade atual. Então nós vamos ver que ainda há apóstolo. Nós vamos ver que segundo o colégio apostólico, segundo os 12, não há mais apóstolo. Não há nesse sentido amplo. Ele foi encerrado. Ele ali acabou. Não teve uma sucessão. Nós vamos ver que apóstolo Paulo é chamado de apóstolo, mas não segundo aqueles 12, mas para uma escolha para pregar o evangelho aos gentios, ele e Barnabé. Só que Paulo vai chamar os seus cooperadores de mensageiros de apóstolo. Nós vamos ver que quando Paulo ele escreve uma das suas cartas, nós vamos ver em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 23, vai dizer assim: quanto a Tito, este Tito é meu cooperador e companheiro. Quanto aos demais irmãos, são apóstolos das igrejas e a glória de Cristo. Então Paulo fala que os demais irmãos que levavam a mensagem às demais igrejas, eles eram apóstolos. Embora nós não vamos encontrar essa terminologia em muitas bíblias modernas que nós temos, só que no grego, no original, Paulo está falando que esses homens são apóstolos, são mensageiros, eles são enviados, eles são remetidos com um propósito. Depois nós vamos encontrar também Paulo chamando, quando ele escreve uma das suas cartas, lá para a igreja de Filipe, Paulo no capítulo 2, no versículo 25, ele vai chamar de Epafrodito de apóstolo. Diz assim o versículo 25 do capítulo 2, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro nas lutas, e por outro lado para vós apóstolo e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então no texto aqui original que nós temos aqui, Paulo ele trata Epafrodito como um apóstolo, como um enviado, como um mensageiro, como alguém que foi remetido com um propósito específico. Logo, meus irmãos, nós temos essa questão do ministério apostólico, ele tem uma continuidade fora dos 12. Então hoje o ministério apostólico atual está relacionado com aqueles que recebem uma missão específica de Cristo para anunciar o seu evangelho. Vamos pegar aqui exemplo de apóstolo. Nós temos Gunnar Vingre e Daniel Berg. Então esses homens da qual as pessoas chamam de missionários, na verdade, eram apóstolos, porque foram enviados com o propósito de anunciar a Cristo em uma localidade aonde, nós vamos ver assim, havia muitas pessoas que não haviam se rendido aos pés de Cristo ou não haviam ouvido o evangelho da salvação. Então nós temos esses homens que são enviados para outras localidades. Então o ministério, o colégio apostólico
segundo os 12 se encerrou, mas hoje nós temos o ministério apostólico atual do dom ministerial de apóstolo para aqueles que são enviados. Infelizmente, essa nomenclatura, essa terminologia, ela acaba não sendo usada porque as pessoas, por falta de conhecimento, do colégio apostólico ali, da chamada, da vocação de Paulo, de Barnabé e da vocação de outros homens que foram chamados por essa missão específica, as pessoas se confundem, porque quando se fala nessa terminologia apóstolo, logo eles se remetem aos 12. Então nós vamos ver que nós precisamos compreender o contexto que foi desenvolvido durante as épocas e sobre esses dons ministeriais da qual Paulo está falando. Quando Paulo está falando dos dons ministeriais, e Paulo traz o termo apóstolo aqui, significa aquele que é enviado numa missão, num propósito de estar anunciando o evangelho, de estar sendo representante de Cristo em determinada localidade. Logo, é diferente dessa terminologia do ministério apostólico ali escolhido por Cristo. Então aqui na nossa igreja aqui nós tivemos um pastor, né? Muitas pessoas falam missionário Daniel Nogueira, mas na verdade esse homem é um verdadeiro apóstolo, no sentido desse dom da qual Paulo está falando a respeito ali desse ministério que Deus ele coloca sobre a igreja. Então Daniel Nogueira foi enviado pela igreja como missionário, pastor Daniel, e ele ali implantou ali uma linda igreja lá em Moçambique, lá na África ali, um ministério que hoje ainda ele é atuante, muitas vidas estão se rendendo aos pés de Cristo. Então nós vamos ver que ele verdadeiramente se enquadra aqui nesse dom da qual Deus levanta o que? Apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestre para a sua igreja. Então um dom apostólico, no caso esse da qual Paulo fala em Efésios capítulo 11, ele continua ainda, meus irmãos, sendo presenteado às igrejas onde Deus levanta homens com esse propósito, né? Infelizmente, alguns líderes aí usando essa terminologia de apóstolo, mas não há mais apóstolo segundo o colégio, segundo a escolha dos 12, mas sim a esse dom, onde Deus escolhe e presenteia homens para determinada comunidade, para que essa comunidade ela seja aperfeiçoada, ela venha alcançar a maturidade espiritual, venha deixar de ser menino, mas venha unir na unidade na fé e ser uma igreja forte, uma igreja da qual o nome de Cristo é glorificado. Então que Deus abençoe. Se você gostou dessa explicação, desse comentário, deixa aí para contribuir no nosso canal, deixa o seu joinha ali, que vai estar divulgando a nossa mensagem para que outras pessoas, quando procuram a respeito desse título, o YouTube vai notificar que há essa postagem a respeito desse assunto. Então, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.